por que o mobile não tem o scalp, a opção de scalp, né? O módulo scalp. Tá. Essa explicação eu já dei, mas essa como é uma pergunta, assim, não que seja recorrente, mas é uma coisa muito importante isso de por que algumas facilidades estão numa plataforma ou não. Sempre que existir essa pergunta, por mais que a gente tenha respondido, eu vou responder novamente, tá? A versão para ser completa, com tudo que tem disponível, é a versão desktop. Ela tem tudo disponível porque ela pode usar todo o poder da sua máquina para ela, digo, todo o poder que tenha disponível, memória, rede, discos, seja o que for, ele pode usar para o desktop. As outras plataformas, como web e mobile, os recursos delas são mais limitados. Por quê? Bom, o mobile é simples. Os recursos de um dispositivo móvel, eles são infinitamente não, são gigantemente menor que um desktop. Então, está explicado por que no mobile a maioria dos painéis não tem, e inclusive os painéis que tem, eles às vezes são bem mais simplificados que o painel do web desktop. Além do que a quantidade de indicadores dele é menor também, tá? No caso da web, apesar de rodar em desktop, primeiro ponto, ela é projetada para você não instalar nada e rodar em qualquer computador. Então, você pode ter um computador bom para fazer uma coisa, e entrando no desktop, mas num outro computador ele pode não ter tanto poder de processamento assim. Além do mais, a web ela tem um pequeno diferencial que diminui os recursos da máquina para ela. O navegador que você tem vai consumir muitos recursos também. Aí você diz, Charles, mas eu posso ter o desktop e o navegador aberto. Com certeza, mas o navegador vai continuar puxando recurso que o desktop não vai poder usar. Então, dependendo da máquina que você tem, às vezes é bom, por exemplo, não ter muitas abas abertas no seu navegador ou até não ter o navegador aberto, tá? Porque ambos exigem da máquina, dependendo, no caso do Trader Evolution, o que você for fazer. Lembre-se que, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, um gráfico de ticks, tá? Imagina a quantidade de negociações que tem no mini índice em 1 minuto, em 1 segundo. Agora joga isso para 1 hora, para 1 dia, para vários dias. Então, é uma quantidade gigante de dados que, para ele fazer o gráfico disso aí, ele tem que deixar na memória. Então, o requisito de memória para um gráfico de ticks é diferente de um requisito de memória para um gráfico de velas, por exemplo. Eu vou colocar velas de 1 minuto. Poxa, eu tenho 5 informações básicas, 6, perdão, no 1 minuto. Os 4 preços, o volume e o horário. Então, se você pegar isso num dia, não vai ter muitas velas no dia. Agora, se você pegar os tickets do dia, você pode ter 50, 100, 200, 1000, até 2000 vezes mais dados num dia do que num gráfico de minuto. Então, essa quantidade da diferença de recursos, porque o gráfico, apesar de ser diferente, a parte de dados dela não muda muito a parte de informação. Um tem um, outro vai ter 2 só. Perdão, 3, horário, um preço e o volume. Mas agora imagina isso aplicado a uma quantidade gigante de ticks. Então, os recursos que a máquina vai consumir são muitos. Por isso que na web não tem coisas relacionadas com a fita, a não ser o Times and Sales, o mais recente, e no mobile não tem nada disso, ok? Porque a ideia, né, o Charles, aí respondendo para o Emerson também, por que não tem? Porque a ideia é ter um aplicativo que seja acessível para diversos dispositivos, né? Às vezes o seu celular que é top de linha, ele talvez rodaria essa aplicação, né, dentro, mas o celular que talvez tenha uma configuração inferior não rodaria. Então, tem que ter um meio termo entre a performance, né, e a acessibilidade para o maior número de usuários possível. Por isso que você vai encontrar alguns módulos também, né, no desk e não vai encontrar no mobile, como o Charles explicou com maestria para a gente.
O mobile ele vai servir mais para você que opera no desk, né? Talvez vai fazer uma operação um pouquinho mais longa, você pode acompanhar no mobile a mesma operação, né? Ou encerrar alguma posição, ter ferramentas mais fáceis e rápidas, né?